Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live do PPG Química da UFJF, né? Hoje nós vamos ter a live do aluno Nicolas Glasman, né? Que vai conversar um pouco com a gente sobre o seu trabalho de doutorado, né? Que ele defende essa semana. Então o Nicolas já entrou, né? Aqui eu vou convidar o Nicolas para ele acessar e a gente começar a nossa live. Bom, então essas lives elas já vinham acontecendo desde o início do ano. Oi, Nicolas. Oi, Renato, boa tarde, tudo jóia? Bom, Tá me ouvindo bem? Tudo tô bom? tudo bem. Só vou ajeitar Tá aqui a jóia. câmera, porque É, fica um pouco ele aproxima. complicado. Às vezes o ajustado do vídeo, eu estou aqui no departamento, então a gente Uhum. tem que ajustar um pouquinho. Então, só falando um pouco sobre o projeto, né, que a gente introduziu desde o início do ano, de divulgação do PPG Química, né? A gente sentia a necessidade, quando entramos na coordenação, de fazer essa divulgação, né? Uma divulgação mais voltada para a sociedade. Inicialmente, a gente começou com essas divulgações no perfil do PPG Química, depois a gente entendeu que a gente precisaria de um perfil mais voltado para a comunidade em geral, então a gente deslocou as lives para o perfil do Divulga Química e a gente vem então trabalhando nesse formato, entendendo que a gente está conseguindo alcançar os objetivos iniciais que a gente tinha. Ainda é um pouco difícil fazer esse trabalho, porque trazer a química para uma linguagem mais simplificada, ela às vezes é um pouco difícil, mas a gente tem tentado fazer isso, né? Então, esse projeto, a gente conta com a parceria das professoras Celi, da área de inorgânica, e da professora Bárbara, da área de educação em química, e nós estamos nos revezando, né, nesse processo, porque realmente é bastante. Tem semanas que a gente fica um pouco carregado com outras atividades, então elas vêm ajudando. Então, essa semana, né, o Nicolas já está aí, para quem entrou depois. O Nicolas, ele é aluno do nosso programa de pós-graduação, ele fez graduação aqui na UFJF, depois ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. Então, eu só vou introduzir um pouquinho o trabalho do Nicolas para falar, né, para mostrar um pouco do que a gente vai conversar um pouco aqui dentro dessa live. Então, o trabalho de doutorado do Nicolas é síntese, caracterização e avaliação antiparasitária e antiviral de derivados de aminoquinolinas e 1,2,3 triazóis e seus sais, né? O trabalho do Nicolas ele é bem interessante, eu acho que esse papo vai ser bem legal, porque ele trabalha numa área em que ele busca síntese, caracterização e também a tentativa de estudar alguma possível atividade biológica desses compostos que ele sintetiza para algumas doenças aí bastante importantes de serem discutidas e estudadas na comunidade científica, né? E mais recentemente ele introduziu no trabalho dele, eu acredito, a gente vai conversar aqui, mas eu acredito que não era uma ideia inicial, mas Definitivamente não. eu imagino que não, na época que você começou nem se falava ainda em Covid, e aí você conseguiu introduzir um pouco dentro da linha que você vinha trabalhando, esses compostos, o estudo desses compostos para o tratamento da Covid. Então, o trabalho do Nicolas, ele trata da síntese de compostos orgânicos, quinolínicos e triazólicos. Essa classe de compostos já apresenta na literatura científica alguns resultados biológicos promissores, né, em atividades anti-leishmanial e antiplasmodial, ou seja, no tratamento da malária e da leishmaniose, e buscou também uma possível aplicação no tratamento da Covid. Né, Nicolas, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, porque Eu que agradeço o convite. esse projeto, ele, como eu falei no início, o interesse nosso de fazer essa divulgação, mas a gente depende de que vocês aceitem fazer isso. Não são todos os alunos que têm essa disponibilidade ou que querem fazer essa divulgação, então a gente faz o convite, você prontamente respondeu ao meu convite, aceitando
participar. Eu lembro de você entrando na graduação, na disciplina de introdução à química, sim, que vocês fazem aquele rodízio nos laboratórios, e eu estava no meu laboratório que eu gerencio, eu estava apresentando o potenciostato, e eu lembro muito bem de você lá naquele grupo. Foi isso mesmo. Não sei se você logo lembra, nas primeiras semanas, lembro direitinho lá conhecendo o Lupus. Mas eu lembro muito bem de você entrando lá no laboratório em que eu gerencio. Bom, Nicolas, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, né? Você é um caso um pouco diferenciado do que a gente vem discutindo aqui, porque você passou do mestrado direto para o doutorado, né? Você não teve uma defesa do mestrado, e você está terminando seu doutorado aí com um tempo antes do prazo, inclusive, né? Um tempo relativamente curto do doutorado, que gerou uma certa dificuldade até para a pró-reitoria entender essa defesa. Muito, né? diferente, né? Eu não sei se o Adilson te falou, a gente ficou lutando para que essa defesa acontecesse até na segunda-feira, mas agora está tudo certo para que ela aconteça. Né? Você tinha todos os pré-requisitos para que isso ocorresse, então não tinha motivo para que a gente ficasse simplesmente se atendo a um prazo estipulado pela pró-reitoria. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória para a gente. Fique à vontade. Eu comecei na UFJF no ano de 2013, né, que foi quando eu ingressei na Química. E já nesse ano de 2013 eu participei do projeto que era o Jovens Talentos para a Ciência. Nesse projeto eu ganhei uma bolsa de iniciação científica. E isso foi muito bom, porque logo que eu cheguei no departamento, no meu primeiro semestre, eu ainda nem conhecia como é que funcionava bem o departamento, eu já tinha essa bolsa. E entrei então em contato com o professor Adilson, que também prontamente me recebeu lá no laboratório dele. E lá eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica. E durante toda a minha graduação, eu participei do grupo de pesquisa do professor Adilson, realizando pesquisas na área de química orgânica. Tive um período de intercâmbio que eu trabalhei com química inorgânica e com um grupo de fora do país, lá da Inglaterra. E depois fiz o meu TCC na área de inorgânica, aqui também, com o professor Alexandre Cunha. E durante a graduação tive a oportunidade de ter contato com as diferentes áreas. E até por já ter trabalhado com a química orgânica e ter uma grande afinidade com o grupo, eu decidi prosseguir fazendo o mestrado na área de química orgânica com o professor Adilson. Então comecei a fazer o mestrado. Já desde o início do mestrado nós tínhamos a intenção de fazer a mudança de nível direto, porque a princípio eu tinha vontade de fazer um doutorado sanduíche, que acabou sendo impossibilitado também por conta de questão de bolsas e depois em seguida por conta da questão da pandemia, aí eu não consegui fazer, mas isso foi o grande motivador e nós pegamos esse projeto inicial, que era muito promissor, e ao ver resultados positivos, nós investimos nesses resultados iniciais para fazer uma publicação e com isso fizemos a mudança de nível. E aí na mudança de nível não é feita a defesa do projeto, só a qualificação. E nisso eu já passei para o doutorado, e no doutorado a gente expandiu um pouco mais esse projeto, que já era voltado para leishmaniose, malária principalmente. E aí, como você falou, com o surgimento do Covid, a gente se viu na necessidade de contribuir dentro da nossa área com o que a gente podia, né, com as nossas moléculas bioativas, e tentar verificar o que teria uma possível atividade. E até que chegou no momento que nós tínhamos já um volume de resultados muito grandes, já tínhamos atingido as expectativas iniciais e com isso nós decidimos que seria um momento bom para defender com os resultados, fazer essa defesa, por isso que até acabou sendo um pouquinho antes, e investir num pós-doc em seguida apenas na parte do Covid com os compostos um pouco diferentes, que é o que seria de interesse do grupo agora. Então a história foi essa daí. Entendi. Não, bem... O que me chama a atenção, Nicolas, na sua história, que acho que é interessante, além, lógico, né, de você ter passado direto para o doutorado, mas isso é uma coisa que é relativamente corriqueiro, mas parece que você teve um caso de paixão, digamos assim, pela química orgânica, né? Que você realmente se identificou com a química orgânica e você levou aquilo para a sua vida mesmo, né? Não, desde que eu entrei no departamento que eu fiz o vestibular para Química, eu já tinha interesse de trabalhar com a química orgânica, que já era a área que eu gostava. Por mais que eu tenha uma afinidade com outras áreas também,
eu sempre tive essa paixão por fazer coisas novas, sintetizar moléculas novas. Eu sempre achei muito legal poder fazer uma molécula que nunca foi feita antes, em lugar nenhum. Então, ninguém sabe como é que essa molécula vai ser, para que que ela vai servir, mas a gente tem a possibilidade de sintetizar essas moléculas que não são conhecidas. E outra coisa que eu gosto muito, que também eu só fui perceber mais no decorrer do curso, é que isso envolve três etapas. A gente tem a reação química, que a gente vai no laboratório, mistura os reagentes, que é a parte que eu sempre tive muito interesse para conseguir chegar num material diferente. Mas isso também muitas vezes envolve a purificação desse material, que pode ter várias impurezas, subprodutos de reação, que é uma parte também muito interessante, que a gente tem que planejar muito bem como que vai ser feita. E também a caracterização dos compostos, que eu acho que hoje eu considero que é a minha parte favorita desse processo todo, porque a gente tem um composto na nossa mão e a gente precisa saber se é o que a gente imaginava inicialmente ou se é uma outra estrutura. E aí a gente usa de várias técnicas como se para montar um grande quebra-cabeça, que é quando a gente vai definir, chegamos no nosso objetivo, ou inclusive algumas vezes não, é diferente do que a gente queria, mas será que é interessante? E aí que a gente chega num resultado. Então, acho que é por essas razões que eu sempre tive essa paixão e continuo com ela, pela química orgânica. A síntese, né? Às vezes as pessoas imaginam assim, misturou A com B, deu C e pronto. Só que existe, Não né, é? uma etapa muito trabalhosa, primeiro para você chegar no C, e segundo para Sim, saber se o C realmente é o C. E depois verificar exatamente. se ele está puro ou se ele não está puro. Né? E se você para pensar, você lança uma reação no laboratório, eu misturei os reagentes. Eu preciso de pensar quanto tempo eu vou deixar essa reação. Será que eu vou deixar ela um pouco mais de tempo? Ou será que eu já vou parar com essa reação e tirar esse material? Então tem várias coisas que têm que ser consideradas. Inclusive, tem reações que são em sequência. Eu faço uma reação inicial, aí nessa mesma reação eu acrescento mais um terceiro reagente. Então são processos muito interessantes que a gente utiliza para chegar no resultado desejado. E até porque, assim, pelo que eu li no teu trabalho, você vislumbrou a possibilidade de usar esses compostos no tratamento de algumas doenças, né? Então, eu até Uhum. queria saber de você o que levou você a estudar, né, a leishmaniose, a malária, a Covid. Eu vou perguntar porque vai na sequência, mas é uma coisa bem óbvia. E em cima disso, e do que você falou com relação à síntese, né? Porque quando a gente sintetiza, a gente também tem que ter uma preocupação do custo daquele material que está sendo colocado no mercado. E não adianta eu Sim. sintetizar um produto que seja excelente para a malária, mas a malária ela é uma doença que há muito tempo atrás pouco estudada, né? Depois de um tempo ela começou a ser mais estudada, ela atinge uma população mais vulnerável, então o custo dessa medicação que precisa chegar a essa população, ela tem que ser um custo relativamente baixo. Não adianta eu encontrar um fármaco excelente, mas com um custo muito elevado, porque ele não vai chegar no público-alvo que você necessita que ele chegue. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. Por Uhum. que trabalhar com essas doenças, né? E da Covid também, lógico, e também dessa relação entre a sequência que você tem que ter para chegar nesse produto final. Exatamente. Então, sobre a primeira parte, em relação às doenças, a malária e a leishmaniose, elas têm muitas semelhanças entre si, porque as duas são doenças que afetam principalmente a região tropical e os países mais pobres, então por isso elas acabam recebendo menos investimento dos grandes produtores de remédios, das grandes companhias que fazem pesquisas, e isso acaba sendo prejudicial, pois são doenças que consistem em problemas para a sociedade e que não têm tantas possibilidades de tratamento quanto outras doenças. Por exemplo, a leishmaniose não tem nenhuma vacina que vai tratar a leishmaniose. A mesma coisa a malária. Nós temos estudos de vacina, mas nenhuma vacina que já tenha sido implementada com sucesso para combater essa doença. Então, principalmente pela autonomia das universidades em pesquisa, em realizar pesquisa em temas mais diversos, é interessante nós atacarmos os temas que não são, talvez, tão atacados por outras instituições. E a leishmaniose e a malária se enquadram muito bem nessa questão, porque são problemas sociais que a gente tem a oportunidade de contribuir e de estudar através da síntese de novos fármacos que podem ainda
vir algum dia a substituir os fármacos atuais que sempre apresentam problemas, que com o tempo a gente verifica a resistência dos parasitas. Muitas vezes nós temos materiais que são caros, drogas que às vezes resolvem o problema, mas é muito tóxico, ou resolve, mas é muito caro. Então são sempre fatores que a gente tenta melhorar na hora de sintetizar as moléculas. E no caso da Covid foi uma questão já mais urgente do momento, né? Com a emergência da pandemia. Então nós vislumbramos a possibilidade de testar algumas moléculas que nós tínhamos no grupo, que por similaridade estrutural com outras moléculas que estavam mostrando uma atividade in vitro, poderiam ter uma atividade também. Então entramos em contato com o pessoal da Fiocruz para tentar fazer essa parceria e também testar as moléculas do Covid. E em relação à segunda parte, que também é muito importante, é uma coisa que a gente sempre tenta ter em mente no nosso grupo, é justamente isso. Nós temos que tentar, sempre que possível, trabalhar com reagentes baratos, reagentes acessíveis, poucas etapas de síntese, que seria um material mais fácil de sintetizar, e coisas que seriam prontamente acessíveis, senão realmente não faria muito sentido desenvolver um remédio para tratar uma doença que atinge país pobre, se não teria condições de produzir o remédio. Então, uma coisa que a gente faz muito é procurar qual o fármaco que atende essa doença, qual o fármaco que normalmente é usado. Há uma forma mais simples de fazermos um fármaco parecido com esse? Ou tem alguma modificação que a gente pode fazer nesse fármaco que não seja muito trabalhosa e não seja muito cara e que melhore a atividade desse fármaco? Então a gente sempre tenta se guiar por esses princípios, tentar produzir de uma forma barata e sustentável alguma coisa que vai substituir ou aprimorar um fármaco já conhecido ou uma classe de moléculas que tem atividade. Não, eu diria que é um quebra-cabeça, né? Você vai É um grande montando, vai quebra-cabeça. colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vamos ver o que é, esperando, lógico, com base no que você lê na literatura, que pode vir a dar aquele composto, dar uma resposta mais adequada, mas nem sempre a gente alcança o objetivo que a gente deseja. Então, você focou muito o seu trabalho nessa síntese desses compostos com potencial utilização como fármaco. Você poderia falar um Sim. pouco sobre como é feita a triagem de fármacos em estágio inicial de desenvolvimento para essas doenças que você estudou? Isso é uma parte muito interessante, porque nós, além de partirmos de moléculas já conhecidas e classes de moléculas bioativas, nós sempre levamos muito em conta coisas que podem ser feitas para resolver possíveis problemas que os fármacos vão apresentar. Então, ao pensar em um novo fármaco, nós pensamos, essa classe de moléculas vai ser abordada. Nós podemos fazer modificações para melhorar a solubilidade dessa classe de moléculas, ou para melhorar a interação com determinado receptor envolvido na doença, que pode ser uma enzima ou uma proteína. E por isso é muito interessante também a parceria com outros grupos que fazem estudos de modelagem computacional. Nós temos aqui a parceria na UFJF com o grupo da professora Priscila, que faz testes de docking e permite observar se esses compostos que estão sendo propostos ou os compostos que estão sendo testados, se eles têm alguma interação com alguma das proteínas ou enzimas que são essenciais para, por exemplo, a replicação do vírus SARS-CoV-2, ou se eles interagem bem com a proteína relacionada à malária. Isso já é uma forma inicial de perceber quais seriam os melhores compostos. E a partir, então, tanto de dados de modelagem quanto de dados que a gente parte de compostos já conhecidos, compostos com atividade conhecida que a gente modifica, esses compostos são todos mandados para uma triagem inicial, na qual é feito ensaios in vitro, que seriam ensaios super simples, apenas com o vírus ou o parasita infectando uma célula ou um grupo de células. E ali é verificado inicialmente quais compostos são mais promissores e quais compostos não têm muita interferência. E aí, com isso, é possível perceber, sem tanta dificuldade, qual composto seria mais interessante para fazer em uma escala maior, uma quantidade grande. E aí sim, isso iria para ser testado se ele vai ser tóxico para o organismo humano, ou para um teste em animais, ou mesmo teste de mecanismo de ação para entender melhor o funcionamento. Não. É bem interessante, né? Porque às vezes a gente pensa no laboratório de química, que o cara vai lá, mistura e já sai
utilizando aquilo. Não, tem toda Sim. uma sequência que é importante de ser E é feita. interessante também porque acaba sendo uma área muito interdisciplinar. A gente tem uma comunicação muito forte com a área de biológica, de parasitologia e de doenças, com a área de modelagem também. Inclusive, lá no nosso grupo, a gente trabalha também com outras aplicações, não nesse projeto, mas a gente sempre tem como a gente produz compostos para serem aplicados, a gente sempre tem muita interdisciplinaridade com as outras disciplinas. O caminho, né, Nicolas, para a síntese de um fármaco, para que esse fármaco chegue no mercado, ele é muito longo, né? Não é Longo simples. demais. Muitas vezes você sintetiza, você faz os estudos in vitro lá, ficou excelente, mas quando você vai com um estudo em vivo, aquilo ali não responde de forma adequada. Às vezes responde ali no, nas suas amostras iniciais, mas depois aquilo não tem aquela resposta adequada. Então, existe uma Sim. lógica aí que não é tão favorável, né? Você sintetiza E além de vários. ser muito longo, como envolve várias etapas, até mesmo chegar em testes clínicos e outras coisas, ele também é muito caro esse processo todo. Então, por isso que é muito difícil você conseguir desenvolver um fármaco que vá chegar realmente a uma prateleira de uma farmácia, porque é necessário você ter um volume muito grande de fármacos para chegar na conclusão a partir de uma triagem que realmente esse aqui ele é promissor. Então, vale o investimento de tempo e dinheiro, né? Então, isso que é muitas vezes o mais complicado nessa área seria isso. E muitas vezes existe uma frustração no meio do caminho, né? Porque muitas É, vezes você projeta uma coisa com base, lógico, no que você já leu, no que você estudou, mas no resultado final ele não corresponde, né? é. Como é que você avalia isso dentro do seu trabalho? Daquilo que você previu, aquilo que você alcançou? Você acha que você chegou naquilo que era previsto inicialmente? Eu acho que nós chegamos no objetivo inicial que a gente sempre pensa em tentar, a partir desse processo de síntese, encontrar moléculas que tenham atividades e que realmente sejam promissoras para mais estudos. Então, uma das vantagens da gente ter uma proximidade muito grande com o grupo lá da biologia é que não necessariamente eu preciso sintetizar todos os compostos para realizar os testes. Então, eu posso em várias etapas, mandar alguns compostos e a gente, de certa forma, já usa esses resultados para tentar se guiar para quais compostos serão mais interessantes. Então, isso, de certa forma, previne um pouco esse problema, que a gente pode mandar uma classe de compostos. Aí, alguns compostos não têm atividade tão boa quanto esperado, mas outros têm atividade um pouco melhor. Mas isso impede que a gente fique muito tempo investindo em compostos que não foram muito promissores. Então, nesse ponto, isso é muito favorável, porque a gente consegue focar nossos esforços nas classes ou nas modificações estruturais que estão fornecendo melhores resultados. Mas muitas vezes acontece isso. Teve o caso de um composto que a gente queria fazer uma série de modificações para chegar num composto final que teria a melhor modificação estrutural de um composto, a melhor do outro, juntando tudo. E no fim das contas, ele não foi tão bom quanto os outros anteriores. Então, esse tipo de coisa realmente acontece. Uma coisa que eu vejo também nesses trabalhos de síntese é que normalmente vocês partem de uma classe de compostos base, né, que eu diria. Uhum. E no seu caso, você utilizou os quinolínicos e os triazólicos. Isso. Por que a opção desses dois? Esses dois núcleos, eles primeiramente já são grupos que vinham sendo trabalhados pelo nosso grupo de pesquisa já há alguns anos. Então nós tínhamos já resultados muito promissores desses grupos, tanto em leishmaniose quanto em malária. Mas ao mesmo tempo havia necessidade de tentar encontrar derivados que fossem mais solúveis ou mais ativos desses compostos. E também foi baseado muito em precedentes da literatura, pois tanto o núcleo quinolínico quanto o triazólico têm uma atividade biológica que ela é ampla e diversificada. Então eles apresentam atividades em diferentes doenças e normalmente podem apresentar atividades muito positivas. Então esse conjunto de fatores levou a gente a pensar, procurar alternativas dentro dessas classes que a gente já tinha um certo know-how dentro do grupo de como trabalhar, de resolver os problemas existentes e de ainda estar dentro de uma classe de compostos que provavelmente apresentaria uma atividade devido a todos esses precedentes. Que foi inclusive uma das razões pela qual no projeto nós tentamos juntar esses dois grupos.
E chegamos em alguns compostos que têm tanto a quinolina quanto o triazol dentro da mesma molécula. Eu vi isso, né? No seu trabalho você fez alguns derivados do quinolínico, do triazólico e juntou, né, ambos Isso. os núcleos, né, para verificar a potencialidade desse novo composto. Eu vi que vocês sintetizaram cerca de 50 compostos e Isso. desses 24 são inéditos. Uhum. Né? O que representa um composto inédito para você? O composto inédito, ele seria aquele composto que ele ainda não está descrito em nenhuma publicação. Então, ele é como se fosse mais por um tiro no escuro. É um composto que não é conhecido, a gente fez e a gente que fez toda a caracterização dele. Então, todas as etapas de reação, de purificação e de caracterização foi desenvolvida, lógico que baseado com compostos semelhantes ou olhando procedimentos semelhantes, mas são coisas que foram realizadas pela primeira vez e ainda não haviam sido descritas. Então, a partir das nossas publicações e da minha tese é que estará sendo descrito pela primeira vez a síntese desses compostos. E os demais compostos também são muito interessantes, pois os compostos não inéditos, muitos deles serviram de precursores para esses compostos inéditos que nós estamos fazendo agora. E, inclusive, tem alguns compostos que não eram inéditos que ainda não haviam sido testados para algumas doenças, ou ainda não haviam sido testados, por exemplo, para uma espécie específica de leishmaniose. E agora, com essa ressíntese desses compostos, eles puderam ser testados novamente e alguns compostos que não eram tidos como tão promissores foram observados com atividades boas. Então, nós conseguimos tirar resultados positivos tanto dos compostos novos, dos compostos inéditos, quanto dos compostos que já eram conhecidos. Ô, Nicolas, uma coisa que eu sempre tenho dúvida nesses trabalhos de síntese, né? Vocês trabalham então com o núcleo e vocês fazem a derivatização, não seria essa palavra, mas você faz a Uhum. síntese dos derivados, né, através de uma reação para produzir um novo composto. E aí vocês estudam esse novo composto no tratamento dessas doenças. Normalmente, essas doenças, vocês conseguem ter uma resposta biológica melhor. É mais uma função do núcleo ou do substituinte que vocês colocaram, ou dos dois? Então, nós temos alguns núcleos que já são conhecidos como farmacóforos, que são esses núcleos que vão interagir especificamente com um resíduo de uma proteína ou de uma enzima. Então, muitas vezes, a atividade está associada a esse núcleo. Por exemplo, no caso da malária, é muito conhecido que o núcleo quinolínico ele tem atividade em malária. Ele vai inibir um procedimento que é essencial para a sobrevivência do parasito. Então, nós já temos no núcleo essa atividade intrínseca. Aí, muitas vezes, as modificações que a gente faz é para tentar fazer com que esse núcleo ele tenha uma interação mais facilitada onde ele precisa ter. Então, às vezes, não necessariamente vai ser diretamente aonde ele atua, mas vai facilitar uma outra interação próxima de onde ele tem que estar. Ou vai facilitar ele de entrar na membrana plasmática da célula. Ou mesmo vai facilitar ele de ser mais solúvel, para ele poder ser utilizado como via oral. Então tem algumas modificações que são nesse sentido. Mas ao mesmo tempo pode acontecer de uma modificação modificar completamente o mecanismo de ação. Inibir a ação inicial desse grupo e gerar um novo mecanismo de ação. Isso já aconteceu também. Então acontecem as duas coisas. Eu terminei questionando isso porque é uma coisa interessante. Nós tivemos Uhum. recentemente, foi até eu que conduzi a live da Juliana, da Fisicoquímica, e ela trabalhou com compostos metálicos, e foi um dos questionamentos que eu fiz. E ela fazia esses derivados, né? Lógico que é um trabalho teórico, então ela se preocupava com o núcleo metálico, né? Com o metal que ela estava utilizando e com esse substituinte. Então sempre surge essa dúvida, né, da onde vem a atividade. Ela também, no trabalho dela, ela discutiu justamente isso, porque Uhum. até esse substituinte ele termina ajudando na atividade, né, biológica daquele Sim. composto. Isso acho que é importante. Ô, Nicolas, a gente está falando tanto, a gente está quase terminando aqui a live, né? A gente Uhum. podia ficar falando aqui uma hora, mas a gente tem uma Podia. limitação de tempo. A gente está falando muito em síntese, 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 né? Fala para a gente aqui, de uma forma muito mais simples, o que seria uma síntese orgânica?
Bom, a síntese orgânica seria justamente síntese, seria uma tradução bem banal, seria fazer, né? Produzir. Então, a síntese orgânica seria, a partir da química orgânica, que é baseada principalmente em átomos de carbono, hidrogênio, estruturas de hidrocarbonetos inseridos de grupos funcionais, conseguir, a partir de uma molécula, a combinação, ou a eliminação de parte dessa molécula, ou a adição de uma parte nessa molécula, que seria como se fosse justamente também um quebra-cabeça, como a gente falou, numa forma de produzir uma molécula diferente do que a gente tinha antes. Então, normalmente, no caso da síntese orgânica, a gente parte já de precursores de origem orgânica, ou um de origem orgânica, um de origem inorgânica, para fazer essas modificações e produzir novos compostos orgânicos. Então, o objetivo principal seria esse: produzir moléculas que se enquadram dentro do contexto da química orgânica, que seria a ausência de metais, ligações de complexos. Não, beleza. Acho que ficou bem claro para quem está assistindo. Bom, a gente está quase terminando, mas já que o seu trabalho, né, tentou aproveitar esses compostos que você sintetizou no tratamento da SARS-CoV-2, eu não podia deixar de te perguntar se vocês obtiveram algum sucesso com algum desses compostos. Se você acha que tem algum composto que vai poder ser estudado um pouco mais a fundo a sua utilização no tratamento, né, dessa doença. Está o mundo todo correndo atrás, né, de possíveis medicamentos para isso. E se tem esse composto, se vocês conseguiram esse composto, eu queria entender um pouco como é que é feito essa avaliação biológica, se esse composto está funcionando ou não. É vocês que fazem ou é uma parceria? Como é que funciona isso? Então, no caso do Covid, nós começamos com um número de compostos um pouquinho mais reduzido e depois aumentamos. E nós mandamos, acho que em torno de, deve ser uns 20 compostos que já foram enviados para o teste do Covid. E é muito interessante porque, como ainda é uma doença pouco conhecida e que começou a ser estudada em menos tempo, no início nós ainda não tínhamos tantas informações. Mas nós conseguimos, mesmo com as moléculas iniciais que nós mandamos, isso foi feito em parceria lá com a Fiocruz, encontrar algumas moléculas que tiveram resultados promissores e que com certeza vão extrapolar essa tese. Essas moléculas que já mostraram esses resultados promissores, é lógico que ainda tem muitos estudos pela frente para serem realizados, mas que esses estudos continuarão a ser realizados para realmente verificar se essa atividade ela é boa ou não. Porque no caso do SARS-CoV-2, ele é um vírus, o vírus ele tem aquele debate, ele não é propriamente um ser vivo, mas também não é propriamente um ser morto. Mas o que é entendido do vírus é que é uma estrutura que se replica. Então ela consegue se replicar e nesse processo de replicação acaba sendo prejudicial para a célula que está sendo hospedeira, para o indivíduo que está contaminado. Então o que é verificado no caso desses compostos é se eles inibem a replicação do vírus. Então a pessoa faz um teste utilizando células que, eu acho que no teste da Fiocruz utilizam células de macacos. Eles extraem essas células e contaminam com vírus. E ao colocar os compostos que estão sendo testados, verificam em diferentes concentrações se a replicação acontece de forma normal ou se a molécula é capaz de inibir parcialmente ou completamente a replicação do vírus. E dentre essas moléculas enviadas, nós tivemos algumas moléculas que nos testes iniciais se mostraram promissoras para serem levadas adiante em mais outros testes e para ser verificado realmente o seu potencial. É lógico que, como a gente já conversou, é sempre um processo muito longo e demorado, então não dá para dizer que temos a cura, nós que vamos resolver o problema, né? Porque não é bem assim, mas a gente tenta pelo menos colaborar um pouco para ter um maior entendimento e ter mais possibilidades de compostos. Mas é importante. Eu acho que a UFJF tem contribuído, o grupo de pesquisa do professor Adilson tem contribuído, né, nessa linha. A gente, enquanto instituição pública, né, a gente tem que estar essa prestação de serviço. E são muitas as ações, né, o FJF tem realizado aí no combate e na pesquisa. Então, o que a gente puder fazer
para ajudar nesse momento, né, de crise mundial. Eu acho que é importante e os grupos de pesquisa da UFJF têm sim desempenhado um papel fundamental nesse processo. Se vão chegar um produto a ser utilizado futuramente no mercado, aí já é um outro caminho, né? Mas o pontapé inicial, eu acho que ele está Sim. sendo dado e é importante a gente valorizar, né, esse papel no momento em que a gente está tendo uma dificuldade tão grande na pesquisa no Pois país, é. de pesquisa. A gente, às vezes, está tirando leite de pedra, né? E estamos mostrando que a gente está conseguindo fazer alguns trabalhos realmente interessantes. Você poderia dizer que suas expectativas, então, iniciais foram alcançadas nesse projeto? Eu acho que sim, né? Porque você está defendendo Sim. tão antes, Não, né? com certeza. E é muito interessante, pois nós conseguimos nesse projeto moléculas que foram promissoras em todas as doenças inicialmente pensadas e também na doença que surgiu no meio do caminho. Então, ainda houve esse problema que a gente conseguiu, de certa forma, contribuir um pouco. E em todas as doenças que eram o nosso alvo principal, o objetivo final, nós conseguimos encontrar moléculas que foram promissoras. Então, nesse sentido, nós ficamos muito satisfeitos e acreditamos que atingimos sim o que era esperado de início. Tem uma pergunta aqui, Nicolas, que eu achei interessante, né? Eu até gosto de fazer esses questionamentos. Hoje eu acho que o papo foi tão bom que eu esqueci. Essa Uhum. questão da toxicidade, né? Porque quando a gente Sim. sintetiza um composto, né, ele pode ter uma excelente atividade biológica, mas a gente também tem que se preocupar com a toxicidade desse composto, né, a quem vai Sim. estar utilizando. Vocês chegaram a fazer algum estudo com relação a isso? Sim, nós sempre fazemos, em paralelo com os estudos de atividade, são feitos os estudos de citotoxicidade. Inclusive, muitas vezes nós temos compostos que têm atividade muito alta, que seria apenas pelo valor da atividade, pronto, resolvido, maravilhoso. Mas muitas vezes é observada uma citotoxicidade muito alta para esses compostos que têm boa atividade. E possivelmente até mesmo assim. Então, na verdade, ele não é nem, não tem atividade, ele só é muito tóxico e mata a célula hospedeira, mata o vírus, mata tudo. Aí não resolve. Por isso é sempre feito em paralelo, porque o mais importante é observar se ele é ativo e se ele tem uma seletividade, ou seja, se ele atrapalha o parasita ou o vírus sem atrapalhar as células humanas. Por isso é sempre feito em paralelo. Por exemplo, no caso da leishmania, é feito o teste em amastigotas infectando macrófagos. Então é feito esse teste de atividade e pega os próprios macrófagos, que é a célula do teste, e é feito o teste com o composto sozinho, para ver se o composto interfere com essa célula. E durante a etapa em vivo vai ser a mesma coisa, vai ser feito com os animais tanto infectados quanto os não infectados, para ver se não tem nenhum problema. Durante todas as etapas, isso sempre deve ser verificado, até mesmo para você ter em conta quais são os efeitos colaterais. Nós temos muitas drogas que têm efeitos colaterais conhecidos. Então, o que tem que ver é se, assim, se vale a pena esse efeito colateral em cima da atividade, ou ele tem um efeito colateral, mas ele tem atividade muito grande, então ele pode ser utilizado em muito pequena quantidade. Aí por isso que a seletividade é importante. Esses efeitos colaterais é muito complicado de se definir. Sim. Inclusive, quando o fabricante coloca um produto no mercado, ele tem que fazer esses estudos e mostrar quais são os efeitos colaterais. Muitas vezes você começa a sentir um efeito colateral que não está nem descrito pelo fabricante, Uhum. porque no grupo de teste que ele fez, ninguém apresentou aquele efeito colateral. E há muita variabilidade de uma região para outra, variabilidade genética. Então, pode acontecer de pessoas, exatamente como você falou, eles pegam um grande grupo para fazer o teste, mas é muito difícil esse grupo abranger todas as situações possíveis. Com certeza. Bom, Nicolas, eu gostaria de te agradecer profundamente, né, pela sua disponibilidade. Foi excelente o papo. A sua defesa, se não me engano, é amanhã, não é Amanhã isso? cedo. Vai dormir cedo para acordar É. cedo, aí pelo menos umas 5 horas de Uhum. defesa. Eu passo a palavra para você finalizar aí sua participação. Fique à vontade. Bom, eu acho que a gente já conversou bastante mesmo, então acho que deu para passar bastante do meu trabalho, do que foi desenvolvido aqui. E é sempre bom nunca perder a oportunidade de dizer que por mais que tenha gente estudando, investindo em
busca de tratamentos para Covid, vacina, todo mundo de sempre continuar, né? Utilizando máscara, vacinando, essas coisas que todo mundo sempre fala, mas ainda mais como o assunto de hoje está relacionado, é importante a gente sempre lembrar que o mais importante agora é cada um se cuidar, porque quanto mais se proteger, menos risco vai ter, né? Então, acho que essa é a mensagem principal aí do momento. E também quem tiver mais pergunta, mais dúvida, pode também entrar em contato com o nosso grupo. Se alguém tiver interesse em conhecer mais do nosso trabalho, pode entrar em contato comigo ou com o professor Adilson. E a gente vai estar à disposição para conversar também. Bom, Nicolas, obrigado aí, boa noite para você, tá? Boa defesa amanhã. Valeu. Agradeço a todo mundo que veio aqui prestigiar a live do Nicolas. Eu vou encerrando por aqui, a live vai ficar lá no perfil. Quem quiser assistir novamente, basta entrar e acessar. Obrigado aí a todos. Valeu, obrigado, Boa noite Renato. para todo mundo. Boa Um noite aí. abraço. Um abraço.